Você já parou para pensar por que, em pleno século XXI, uma das economias mais sofisticadas do mundo ainda não consegue explicar direito como ela mesma funciona? Ou por que o país que inventou burocracia suficiente para fazer um estrangeiro chorar na fila do Detran também criou o sistema mais criativo do planeta para driblar essa mesma burocracia? E, aqui vem a melhor parte. Por que esse sistema que não deveria funcionar movimenta mais dinheiro do que o PIB de vários países europeus? Esse canal revela coisas sobre o Brasil, então vem comigo. Vamos começar com uma cena que todo brasileiro já viveu e provavelmente nunca parou para analisar. Você está andando numa rua movimentada de São Paulo, Rio, Fortaleza, Belém, tanto faz. De um lado, uma loja com alvará na parede, sistema de nota fiscal, funcionário com crachá e ar-condicionado que ninguém pediu. Do outro, um cara com uma caixa de isopor, 2 metros de plástico esticado no chão, 4 cabos de celular, um guarda-sol furado e, juro que é verdade, um leitor de cartão de crédito. E sabe quem vende mais? Nem sempre é quem você está pensando. O Brasil tem hoje mais de 22 milhões de trabalhadores informais só no setor de comércio de rua. 22 milhões. Isso é mais do que a população inteira da Austrália. E esses trabalhadores não são relíquias de um passado que o país não conseguiu superar. Eles são o presente. São 2026, e a economia de calçada brasileira nunca foi tão organizada, tão conectada, e, paradoxalmente, tão invisível para quem deveria enxergá-la. Mas aqui é onde tudo muda. Porque a maioria das pessoas olha para esse fenômeno e vê caos. Bagunça com charme tropical. E é exatamente esse o erro. O que existe nas ruas do Brasil não é a ausência de sistema. É outro sistema. Paralelo, sofisticado, com suas próprias regras, hierarquias, fornecedores, rotas de distribuição e até código de ética não escrito. É uma arquitetura econômica que funciona tão bem que sobreviveu a 7 planos econômicos, 3 constituições e uma pandemia global. Para entender de onde isso vem, você precisa voltar um pouco. Não muito. Não vou te torturar com o século XIX. Mas o suficiente para entender que a informalidade brasileira não nasceu da pobreza. Ela nasceu da criatividade diante do impossível. No Brasil colonial, boa parte do comércio funcionava à margem das regras impostas pela coroa portuguesa. Negociar fora do sistema não era desvio de conduta, era sobrevivência. E sobrevivência, quando praticada por gerações, vira cultura. Vira identidade. Vira o tal do jeitinho. O jeitinho brasileiro é provavelmente o conceito mais mal interpretado que esse país já exportou. No exterior, é visto como sinônimo de malandragem, de corrupção, esses brasileiros. Mas isso é uma leitura rasa. O jeitinho, na sua forma mais pura, é engenharia social. É a capacidade de encontrar a solução que o sistema não previu, usando os recursos que o sistema deixou disponíveis. É improvisar dentro das regras ou, quando as regras não ajudam, criar novas. E nas ruas do Brasil, o jeitinho não é exceção, é o protocolo padrão de operação. Se você acha que sabe tudo sobre isso, espera mais um pouco, porque agora a coisa fica interessante de verdade. Esses 22 milhões de vendedores informais não aparecem do nada nas calçadas toda manhã. Eles fazem parte de uma cadeia de abastecimento que poucos conseguem mapear completamente, e não é por falta de tentativa. Pesquisadores da USP, da FGV, do IBGE já tentaram. O que eles descobriram é que existe uma rede paralela de atacadistas, transportadores, atravessadores e financiadores informais que opera nos bastidores desse mercado com uma eficiência que faz inveja a muita empresa formal. Nos mercados populares de São Paulo, o Brás, o Bom Retiro, a Feira da Madrugada, a lógica é simples e brutal. O produto chega de madrugada, é distribuído antes do amanhecer e está na calçada quando o sol nasce. Sem sistema ERP. Sem reunião de planejamento. Sem PowerPoint. Funciona porque todo mundo na cadeia sabe exatamente qual é o seu papel, e o acordo, embora nunca assinado, é orado com uma rigidez que bancos cobrariam em juros para garantir. No norte e nordeste do Brasil, a lógica se sofistica ainda mais. Em Belém, por exemplo, e aqui eu preciso parar porque Belém é um caso à parte no mundo, o mercado do Ver-a-Peso existe há mais de 300 anos. 300 anos. É o mercado a céu aberto mais antigo das Américas em operação contínua. E ele ainda funciona, ainda abastece a cidade, ainda define preços que ecoam pelo interior do Pará. Nenhum aplicativo de delivery conseguiu substituir o que aquele lugar faz pela economia local. Nenhuma rede de supermercado chegou perto. Mas não é bem assim que o resto do mundo enxerga o Brasil. Em países como a Alemanha ou o Japão, a economia informal é vista como falha sistêmica a ser eliminada. É o sintoma de que algo deu errado. No Brasil, ela é o sistema.
E isso cria uma situação que é simultaneamente absurda e genial. O país formalizou parte da informalidade. O MEI, microempreendedor individual, foi criado exatamente para isso. Deu CNPJ para quem não tinha, nota fiscal para quem vendia no grito, previdência para quem vivia sem rede de proteção. Hoje são mais de 15 milhões de MEs cadastrados. 15 milhões. O Brasil pegou o seu maior problema econômico e transformou em política pública. Isso é jeitinho em escala nacional. Se você quer conhecer o Brasil como em nenhum outro lugar, se inscreve aqui. E agora chegamos no ponto em que o Brasil parece impossível de explicar, mas também impossível de não amar. Porque existe uma contradição no coração de tudo isso que nenhum economista consegue resolver direito. O mesmo país que tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, chegando a 33% do PIB em alguns anos, também tem uma das economias informais mais volumosas do planeta. Segundo estimativas do Banco Mundial, a economia subterrânea brasileira representa entre 16% e 20% do PIB oficial. Estamos falando de algo entre 300 e 400 bilhões de dólares anuais que existem, circulam, alimentam famílias, pagam aluguel, sustentam comunidades, e não aparecem em nenhum relatório do Ministério da Fazenda. Pensa na ironia disso por um segundo. O governo brasileiro tem um dos sistemas de rastreamento fiscal mais sofisticados do mundo. A Receita Federal brasileira é respeitada internacionalmente pela tecnologia de cruzamento de dados que usa. E mesmo assim, quase um quinto da economia do país opera num plano que esses sistemas simplesmente não alcançam. Não porque as pessoas sejam criminosas, mas porque as regras do jogo formal foram construídas de um jeito que exclui mais do que inclui. Abrir um negócio formal no Brasil leva, em média, 17 dias e exige navegação por um labirinto de alvarás, registros e taxas que varia de município para município. Em Singapura, esse processo leva menos de 3 horas. No Brasil, as taxas e tributos sobre pequenos negócios podem consumir até 40% do faturamento. Para um vendedor que sobrevive com margem apertada, formalizar não é uma escolha racional, é um luxo que ele não pode pagar. Então ele inventa outra forma. Ele sempre inventa outra forma. E essa outra forma tem consequências que vão muito além da calçada. As ruas informais do Brasil são, em muitas cidades, a única rede de distribuição que funciona nos bairros periféricos. São o único acesso a produtos frescos em comunidades que nenhum supermercado quer entrar. São o ponto de apoio financeiro informal, o fiado, o paga semana que vem, o toma um, paga dois depois, que substituiu o crédito bancário que nunca chegou. São, em resumo, uma infraestrutura social que o Estado não construiu e que o mercado formal não tem interesse em construir. Existe um estudo fascinante da economista Mônica Orsini que mapeou os fluxos financeiros dentro de uma única feira livre no subúrbio do Rio de Janeiro durante o mês. O resultado: o dinheiro circulou em média 4,3 vezes dentro da própria feira antes de sair para a economia formal. 4,3 vezes. Isso é uma taxa de recirculação interna que economistas chamam de multiplicador local, e é alta demais para ser ignorada. Aquela feira não era só um lugar para comprar tomate. Era um ecossistema financeiro autossuficiente. Em 2026, com o avanço do PIX, das carteiras digitais e dos sistemas de pagamento instantâneo, esse ecossistema ficou ainda mais sofisticado. O vendedor informal de hoje não usa só dinheiro vivo. Tem QR Code impresso na barraca, às vezes tem maquininha de crédito. Ele opera com a tecnologia do século XXI dentro de uma estrutura econômica que o Estado ainda trata como se fosse do século XX. É quase cômico, e é completamente brasileiro. Porque o Brasil tem esse talento único de ser simultaneamente o país mais avançado e mais atrasado em qualquer tema que você escolher. O mesmo país que tem o sistema bancário digital mais desenvolvido do mundo também tem feiras que funcionam exatamente igual há 200 anos. E as duas coisas coexistem, se complementam, e juntas formam algo que não tem nome em nenhum livro de economia. Tem um nome em português, claro. Chama Brasil. A economia invisível das ruas não é um problema esperando solução. É uma resposta que o país encontrou para perguntas que o sistema formal nunca soube fazer direito. É a prova de que quando as instituições falham, e no Brasil elas falham com regularidade e criatividade, as pessoas não param. Elas constroem outra coisa. Menor, mais rápida, mais adaptável, mais humana. E essa outra coisa sustenta milhões de famílias, alimenta cidades inteiras e pulsa com uma vitalidade que nenhum índice econômico consegue capturar completamente. O Brasil é isso. Um país que funciona apesar de tudo, por causa de tudo, e de um jeito que ninguém de fora consegue replicar. Não porque seja impossível de entender, mas porque exige que você aceite que a lógica aqui é outra. Que o mapa não é o território. Que o mercado oficial não é o único mercado. E que nas calçadas quentes,
barulhentas e impossíveis das cidades brasileiras, existe uma inteligência coletiva que merece muito mais do que um olhar de lado. O Brasil pode ser uma maravilha que nem todos conseguem ver.